Nesse segundo vídeo nós vamos continuar aplicando a segunda lei de Newton, aquela lei que relaciona força resultante, aceleração e massa. A questão diz o seguinte, ó. Duas pessoas empurram a geladeira de massa 200 kg sobre uma superfície conforme a figura abaixo. Então aqui nós temos as duas pessoas empurrando, está aí sobre uma superfície. Sabendo que a pessoa 1 exerce uma força de 80 newtons e a pessoa 2 aplica uma força de 60 newtons e que a força de atrito durante o movimento é de 100 newtons, calcule a aceleração da geladeira. Então, no final das contas, eu quero saber qual é a aceleração. Gente, toda vez que uma questão, que uma situação nos fala de forças e ao mesmo tempo pede o valor da aceleração ou fala de aceleração, a gente já sabe que está se tratando da segunda lei de Newton. Precisa se aplicá-la. Por quê? Porque ela é a única, dentre as três leis, que vai falar justamente sobre a massa, a aceleração e a força numa mesma situação. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Mas antes, vamos tirar aqui os dados da questão. O primeiro dado fornecido para a gente aqui, ele diz assim, ó, duas pessoas empurram a geladeira de massa 200 kg. Então o primeiro dado é a massa da geladeira. Nós vamos construir aqui um diagrama de força porque se torna interessante e facilita a nossa compreensão quando ele é construído. Então vamos fazer isso também. E nesse diagrama a gente vai colocar aquelas forças que atuam no objeto. Apesar de não aparecer aí diretamente, mas a gente sabe que o objeto está aqui na Terra, está sob a ação da gravidade, então está sob a ação da força-peso. Lembrando que esse diagrama é com relação à geladeira. Então o peso sempre para onde? Para baixo, vamos colocar aqui a força-peso. Pela lei de ação e reação, a gente sabe que a superfície reage sobre a geladeira, então nós temos também a força normal, nesse caso no sentido contrário, certo? As outras forças são faladas aí na questão. Diz assim, ó, sabendo que a pessoa 1 exerce uma força de 80 newtons, então a força de 80 newtons é da pessoa 1, ela aponta para esse lado, então é para esse lado que a gente coloca também, e a pessoa 2 aplica uma força de 60 newtons, também na mesma direção e no mesmo sentido. Vamos colocar aí também, certo? Por fim, falta uma força, que é a força de atrito, que nesse caso vale 100 newtons. E lembrando que, apesar de ele não ter dito para onde ela aponta, a gente sabe que o atrito é sempre contrário ao movimento. Se o pessoal está empurrando para cá, o atrito obrigatoriamente deve ser para o outro lado. Está aí feito nosso diagrama de força. Qual é a pergunta mesmo? Calcula a aceleração. Vamos ver então. A segunda lei de Newton é essa daqui, não é? Força resultante é massa vezes aceleração. Isso na sua forma matemática. Então, para eu calcular a aceleração, eu vou fazer o que aqui? Ó? Eu vou trocar de lado esses termos da equação, que eu posso fazer isso, né, devido à igualdade. Então, MA de um lado e FR do outro. Como eu quero o valor de A, eu deixo o A de um lado e passo o M para o outro. Nesse caso aqui, como eles estavam multiplicando, ele vem dividindo, então fica a força resultante dividido pela massa. Então, utilizando a mesma fórmula da segunda lei, se eu quero calcular a aceleração, eu posso utilizar dessa maneira aqui, ó. Só é pegar a força resultante e dividir pela massa. A massa nós temos aqui, ó. E a força resultante nós não temos de forma explícita. As informações que a gente tem é que existem várias forças que estão atuando nesse objeto. Então a gente tem que calcular por fora essa força resultante, que é o que a gente vai fazer agora. Como é que calcula a força resultante? Eu tenho que lembrar que a força resultante é o somatório de todas as forças. É do mesmo modo que a gente calculava lá nos vetores o vetor resultante. O vetor resultante é uma soma de vetores. Do mesmo modo, a força também é um vetor. Então, como é que eu calculo isso daí? Primeiramente, eu sei aqui, ó, que NP se equilibram. Se eles se equilibram, eles não vão entrar na situação porque eles se anulam. Como é que a gente sabe que eles se equilibram? Eu sei aqui que o objeto nem está subindo e nem está descendo. Então, obrigatoriamente, o peso é igual a N. Então, os dois se anulam e não entram aí na força resultante. Então, vamos colocar aí. Aí eu observo aqui, eu tenho que somar a partir de vetores. É fácil, só observar aqui. Duas forças empurram para um lado e outra empurra para o outro. Então essas duas estão na mesma direção e no mesmo sentido, eu somo as duas, não é? Lembrando também que tudo está desse lado do eixo é positivo e tudo que está desse outro lado do eixo é negativo. Então eu pego aí F1 mais F2, que aponta na mesma direção positiva, e por fim coloco esse F daqui, que é a força de atrito, na direção negativa. Isso porque a força de atrito ela sempre está ao contrário do movimento. Veja aí, só é fazer a substituição e a operação. F1 é 80, F2 é 60
E a de atrito vale 100. 80 mais 60 dá 140, menos 100 eu obtenho 40 newtons. Então essa é a nossa força resultante. Agora sim, eu tenho a força resultante e tenho a massa. Posso substituir nessa parte daqui e calcular a aceleração, né? A força resultante é 40 e a massa é 200. 40 dividido por 200 dá 0,2 metros por segundo ao quadrado, já que está pedindo aí a aceleração. É uma aceleração pequena, lógico, então quer dizer que o objeto está se movendo muito devagar, certo? Mas não importa, esse é o resultado.